Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula aqui da matéria acerca do caminho chamado heresia. Na última aula nós tivemos observando ali qual o propósito geral do livro, que o livro vai falar sobre a história da igreja. E nós também demos uma olhada ali em todos os capítulos do livro, em que nós vamos estar estudando aqui durante todo esse semestre. Mas hoje nós vamos de fato começar a estudar aqui sobre a matéria acerca do caminho chamado heresia. Bom, o primeiro século vai abordar ali o firmamento da igreja, o início da igreja através, iniciando ali com o ministério de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo sobe aos céus, os apóstolos dão continuidade no trabalho da igreja aqui, e dando ênfase principalmente ali para o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo principalmente, que fez, como nós sabemos, diversas viagens missionárias, estabelecendo a igreja em diversos lugares. Mas hoje nós vamos agora dar continuidade, estudando a partir do segundo século, a história da igreja a partir do segundo século. Vamos iniciar aqui então. Antes, lembrando que todos esses textos que eu vou estar passando aqui são tirados do livro acerca do caminho chamado heresia. Não sei se vocês já têm esse livro, mas todos os textos aqui são tirados do livro. Vamos iniciar aqui então. Depois da morte de João, o evangelista, a igreja estava forte, mas não sem problemas. Heresias estavam surgindo de dentro dela. Um crescente antagonismo vindo de fora estava fermentando à medida que os romanos viam que o cristianismo não era apenas um ramo do judaísmo. Esta era uma nova religião com práticas que eram antagônicas à cultura e religião romana. Então nós vamos ver aqui que o slide ele vai destacar aqui um período, um período crítico na história do cristianismo, na história aqui da igreja. Embora a igreja ela estivesse se consolidando, embora a igreja estivesse crescendo ali em número de fiéis e número de membros, ela enfrentava ali grandes desafios. Primeiramente, as heresias, como nós vimos na última aula, as heresias que são mencionadas aqui no slide, elas se referem a doutrinas ou crenças que se desviavam dos ensinamentos que eram considerados ali a base da fé cristã. Então eram falsas doutrinas, falsas mensagens que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Então isso significa aqui que dentro da própria comunidade cristã, dentro da própria igreja, havia ali disputas sobre a interpretação da fé, disputas sobre a interpretação em relação às práticas religiosas. Essas heresias que estavam entrando na igreja estavam levando a divisões e conflitos dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade cristã. E além disso, o texto vai falar aí sobre o crescente antagonismo vindo de fora. Então isso se refere ali a uma crescente, podemos dizer, uma crescente hostilidade que os cristãos eles enfrentavam do Império Romano. Olha só, os romanos, o povo romano, o Império Romano, eles viam o cristianismo como uma seita do judaísmo. Então eles começaram a perceber que essa nova religião que estava surgindo, ela tinha suas próprias crenças, tinha suas próprias práticas, e essas práticas e crenças que o povo cristão tinha desafiavam a cultura e religião, as culturas e religião que eram tradicionais no Império Romano. Então isso gerou ali uma grande tensão, uma tensão bem significativa, porque os cristãos eles estavam se recusando a adorar os deuses romanos, estavam se recusando a participar dos rituais que eram ali comuns na sociedade romana naquela época. Então, em geral aqui nessa introdução, ela vai mostrar aqui um momento em que a igreja ela estava se fortalecendo, estava crescendo, mas também estava lidando com problemas dentro da igreja, pois heresias estavam surgindo e também com problemas externos, que era ali o Império Romano vendo essa crescente do cristianismo como uma ameaça para a cultura e religião do Império Romano. A religião de Roma era politeísta. Seus deuses constituíam o que pode ser chamado de uma enfatuada imagem da raça humana. Estes deuses podiam manifestar todas as ações e pensamentos comuns aos homens. Então o slide aí, do texto, ele vai mostrar aí que a religião de Roma
né? Acreditava em diversos deuses, né? Em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. E interessante que esses deuses eles eram vistos como versões do ser humano, né? Esses deuses romanos eles eram vistos como uma pessoa, ou seja, eles tinham características, né, e comportamentos que lembravam de uma pessoa, que lembravam de um ser humano. Então os deuses romanos eles podiam sentir emoções, né, podiam ter desejo, podiam agir de maneiras que eram comuns, né, entre os homens. Então, em resumo aqui, os romanos eles viam os seus deuses, né, como figuras que refletiam a natureza humana, né, que refletiam a sua própria natureza, que seria nas suas ações, nos seus sentimentos, nas suas características comuns, né, iguais aos homens. Olha só, eles podiam ser bons e podiam ser maus. Na cultura romana não havia absolutos. Dificilmente havia uma real concepção do certo e do errado. O homem era governado por suas próprias limitações e os deuses simplesmente representavam uma expansão da humanidade, sendo, portanto, também finitos. Então, na cultura romana, as pessoas elas podiam ser boas, né, ou podiam ser mal. E para os romanos não havia ali uma regra fixa sobre aquilo que era certo e aquilo que era errado, né? Não existia moralidade entre os romanos. Então isso significa que cada um fazia simplesmente o que achava que era melhor para si, né? Dependendo aí das suas próprias limitações, né? E além disso, como nós falamos anteriormente, os deuses que os romanos adoravam eram vistos ali, né, como parecido com os humanos, né, parecido com os homens, ou seja, eles também tinham fraqueza, né? Os deuses tinham fraqueza e não eram perfeitos. Então, na visão deles, na visão dos romanos, não existia ali uma verdade absoluta daquilo que é certo ou errado, ou seja, não existia o conceito de moralidade entre os romanos. O maior desejo de Roma no segundo século, até a sua queda, era manter o império intacto. Isto tornou-se mais e mais difícil, com diferentes facções surgindo e a consequente confusão que isso criava. À medida que isto acontecia, o povo, por necessidade, dava ao imperador mais e mais poder. Embora as regras autoritárias não fossem desejáveis, isso temporariamente trouxe unidade para o império ameaçado, né? O império que se sentia ameaçado. Então, no segundo século, aqui nós observamos que a Roma, né, que era um grande império, eles queriam manter tudo isso, né, e não queriam perder nada disso. Só que com o tempo, né, acabou surgindo diferentes grupos dentro do Império Romano que acabaram começando a brigar entre si, né, a ter confusão entre si. E tudo isso deixou tudo muito confuso. Então, qual foi a solução? Para tentar resolver essa confusão, as pessoas elas começaram a dar mais e mais poder ao imperador, né? O imperador que é como chefe do império, como governador do império. Então, mesmo que dar tanto poder, né, a uma só pessoa não fosse ali uma das melhores ideias do momento, acabou que isso ajudou ali a unir o império, né, por um período de tempo, porque as pessoas elas estavam preocupadas, na verdade, ali com as brigas, né, e na verdade elas queriam que tudo ficasse em paz. Olha só, com o regime totalitário veio a prevenção contra qualquer coisa que fosse hostil a ele. É aqui onde o cristianismo entra em cena. Foi dado tanto poder ao imperador que o povo foi forçado a reconhecê-lo como um deus. Isto, naturalmente, era considerado a idolatria pelos cristãos, que adoravam somente um Deus em Jesus Cristo. Embora não houvesse perseguição generalizada antes de 250 d.C., nós podemos ver que no segundo século o conflito que viria naturalmente como resultado de tudo isso. Então, observe bem, quando um governo ele é muito rígido, ele é um governo imperador, ele é muito rígido e consegue controlar tudo, ele vai tentar impedir qualquer coisa que possa ser contra ele. Ele vai tentar impedir qualquer coisa que ataque a ele. Então, nesse contexto, o cristianismo ele vai surgir aqui. Olha só, o imperador, que era o líder, ele ganhou tanto poder que as pessoas tinham que vê-lo como um Deus. As pessoas passaram a ser obrigadas a reconhecê-lo como um Deus. Mas os cristãos eles acreditam em um único Deus.
que é Jesus Cristo. E isso, acreditar somente em um único Deus, era totalmente contrário ao que o imperador queria. E olha só, antes dos anos 250, as pessoas elas não eram muito perseguidas, por causa das suas crenças. Mas já no segundo século, nós vamos observar que começou a haver conflitos por causa dessa diferença das crenças. Então, em resumo aqui, o imperador ele queria que todos seguissem as suas regras. O imperador queria ser reconhecido por todos como um Deus, mas os cristãos não acreditavam nisso. Eles acreditavam em um único Deus. Eles adoravam a um único Deus, reconheciam apenas um único Deus. Então isso ali gerou grandes problemas, porque era totalmente contrário a que o imperador queria. O cristianismo, com suas crenças absolutas na existência de um único Deus, de um único e verdadeiro Deus, e sua distinção definida entre o certo e o errado, estava diametralmente oposto à cultura romana. Os cristãos jamais teriam sido considerados criminosos caso tivessem neles adorado a ambos, Cristo e o imperador. Mas, porque eles não se curvaram a ninguém, a não ser Cristo, eles foram considerados ateístas e anarquistas. Então, o cristianismo, nós sabemos que somos nós, é uma religião que acredita em um único só Deus. E nós temos regras claras daquilo que é certo e daquilo que é errado, ou seja, moralidade. Mas tudo isso era muito diferente da cultura romana, que os romanos, ao contrário de nós, criam em diversos deuses e não se importava com regras, não se importava com aquilo que era certo ou errado. Os cristãos eles não eram vistos como criminosos pelo fato de adorarem a Jesus Cristo. Mas se eles tivessem também adorado o imperador, tanto Jesus Cristo como o imperador, que era uma figura importante, eles não teriam problemas. Mas como os cristãos, o cristianismo, eles adoravam somente a Jesus Cristo, e não se curvavam a mais ninguém, acabou que as pessoas ali do Império Romano começaram a ver o povo cristão, quem era do cristianismo, eles começavam a ver essas pessoas como ateístas, ou seja, que não acreditavam em nada. Ou então começaram a ver o cristianismo, os cristãos, como pessoas que eram rebeldes, que não queriam seguir as regras que eram impostas pelo Império Romano. Então eles também consideravam os cristãos como anarquistas. Então, resumindo aqui, os cristãos eles eram diferentes, eram totalmente contrários ao Império Romano e por isso eles eram mal vistos, o povo cristão era mal visto. E nós finalizamos essa primeira parte aqui, e aí eu deixo uma questão para vocês estarem resolvendo e me entregando hoje até as 11h59 do dia 11 do mês de abril. Nessa sexta-feira vocês me entreguem essa questão respondida. Olha só, explique como a visão de mundo dos romanos em relação aos seus deuses difere da crença cristã em um único Deus. Cite pelo menos 2 características que evidenciem essa diferença. E aí eu deixei uma instrução, algumas instruções. Responda de forma clara e objetiva, utilizando exemplos da aula para fundamentar suas respostas. E aí o critério de avaliação que eu vou utilizar é clareza na explicação das diferenças entre politeísmo romano e o monoteísmo cristão, uso de exemplos da aula para apoiar a resposta e coerência e organização na apresentação das ideias. Então, é muito importante que a resposta de vocês seja baseada naquilo que foi explicado aqui nesta aula, até o momento. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Vamos dar continuidade aqui e agora falar sobre uma das primeiras heresias, uma das primeiras falsas doutrinas que entraram na igreja ali por volta do 2º século. E nós vamos, e essa heresia, esse falso ensinamento, é chamado de gnosticismo. Olha só, ensinamentos heréticos e falsos profetas não são coisa nova. O quadro da história revela repetidamente a sua presença. O gnosticismo representa, provavelmente, o primeiro grande desvio dentro da comunidade cristã. Ele prevaleceu largamente na Ásia Menor nos primeiros anos do 2º século e alcançou o seu ponto máximo de influência entre os anos 135 e 160 depois de Cristo. Então, ao longo da história, nós podemos observar que sempre houve pessoas que ensinaram coisas erradas, ou que enganavam os outros. Isso não é somente no dia de hoje. Nós olhamos
para as igrejas hoje em dia e vemos diversas pessoas pregando falsas doutrinas, heresias, né? Mas isso não é de hoje, não é novo. Sempre na história da igreja houve esses ensinamentos, essas heresias entrando na igreja. E um exemplo disso, né, lá no início da história da igreja, é o gnosticismo, né, que foi ali um grupo que tinha ideias diferentes, né, sobre a religião cristã. Então esse grupo ele começou a se espalhar ali pela região da Ásia Menor, né, mais por aquela parte, né, que é uma parte do mundo naquela época, onde existiam muitas pessoas, né, que seguiam ali o cristianismo por volta ali do ano 135 e 160 depois de Cristo. Então, novamente, né, ensinar as coisas erradas, falsas doutrinas, não é algo novo, não é uma coisa de hoje, né, mas é uma coisa que já vem desde muito tempo, lá desde o início da história da igreja. A palavra gnosticismo significa conhecimento. Conhecimento, segundo os gnósticos, era místico ou sobrenatural, e eles pretendiam ser os únicos que o possuíam. Todas as outras pessoas estavam nas trevas, dizendo que podiam entender os mistérios aos quais os outros não tinham acesso. Os gnósticos mantinham-se separados, como se estivessem em outra dimensão, e faziam-se, na realidade, igual a Deus. Então, a palavra gnosticismo quer dizer saber, né, ou conhecimento. E as pessoas que acreditavam, né, no gnosticismo, elas achavam, né, que tinham um tipo de saber especial, né, um tipo de conhecimento especial, né, e eles acreditavam que eram diferentes, né, e que eram mais profundo do que as outras pessoas, né, elas se sentiam como, né, uma pessoa muito importante. Então elas pensavam que as outras pessoas, né, sem ser, que não acreditavam no gnosticismo, elas acreditavam que essas pessoas elas estavam perdidas, né, como se estivessem ali num lugar escuro, né, sem entender as coisas que são importantes na vida. E os gnósticos, eles diziam, né, os gnosticistas acreditavam e diziam que podiam entender segredos, que somente eles, né, podiam entender segredos que ninguém mais conhecia, né? Por isso eles se sentiam ali especiais, né, como se estivessem em um lugar diferente, né, em uma dimensão diferente. Então eles se sentiam ali quase como fossem deuses também, né? Então, em resumo aqui, os gnosticistas eles achavam, né, que tinham um conhecimento que os tornavam melhores, né, que os tornavam mais sábios do que as outras pessoas. Outra característica deste grupo foi que eles achavam que qualquer coisa material era má. O mundo da matéria era constituído somente do mal, e somente era bom o que era espiritual e o que não se podia ver. Isto não é nada ortodoxo, especialmente à luz das Escrituras, que diz que o cristão é o templo do Espírito Santo, né? Isso lá em 1 Coríntios 6,19. Eles propagavam um extremo ascetismo e requeriam o celibato. Este aborrecimento pela matéria provavelmente gerou a próxima e mais importante doutrina dos gnósticos, dos gnosticistas. Então, esse grupo de pessoas, né, eles acreditavam que tudo que era feito de matéria, tudo que era feito de coisas materiais, como por exemplo, comida, roupas, né, e até mesmo o próprio corpo, eles consideravam isso ruim, eles consideravam a matéria uma coisa ruim. Então, para eles, somente aquilo que era espiritual, ou seja, né, aquilo que nós não podemos ver, era bom. Né? E isso é totalmente contrário, né, diferente ao que a Bíblia ensina. Né? A própria Bíblia diz que o cristão, né, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né, como diz aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Essas pessoas elas também acreditavam no celibato, né? Então eles achavam, e o celibato, né, que é viver sem o casamento, né? Então eles achavam que nós não devíamos ter prazeres, né, como casar, né, ou aproveitar a vida, porque esses grupos gnosticistas eles acreditavam que isso era errado. Então essa ideia dessas pessoas, né, do gnosticismo, de não gostar, de não acreditar, né, de não gostar das coisas materiais, levou eles a criar crenças, né, que eram bem diferentes do que a maioria das pessoas acreditavam. Inclusive, nós vamos observar agora no próximo slide, né, uma das coisas que são realmente bem absurda e bem contrária à palavra de Deus. Olha só. Os gnosticistas eles pregavam que Cristo não estava efetivamente em carne quando veio viver na Terra.
Eles provavelmente raciocinavam que, como Cristo era perfeito e sem pecado, e a carne, né, que é a matéria, é pecadora por natureza, Cristo não poderia ter assumido a carne. Essa crença é chamada cristologia docética. As Escrituras não silenciam acerca desta doutrina, mas falam fortemente contra ela. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 2 João, capítulo 7. Então, como nós vimos agora há pouco, né, o cristianismo, o gnosticismo, eles acreditavam, né, que a matéria era profundamente má, né? Então, eles acreditavam que o ser divino, né, um ser perfeito como Jesus Cristo, ele não poderia ter assumido uma forma física. Ou seja, Jesus Cristo não poderia ter vindo à Terra em carne. Né? E essa ideia, como o texto fala aqui, ela é conhecida como cristologia docética. Então, os docetistas, eles sustentavam aqui que Jesus Cristo, na verdade, parecia humano, mas que na verdade não era, né? Pois a carne era vista como matéria, né? E a matéria era coisa má, né? Uma coisa pecaminosa. E essa visão contrasta totalmente, né? Totalmente diferente da doutrina cristã, né? Que afirma que Jesus Cristo se encarnou, né? Viveu como ser humano, né? Experimentou ali a vida em toda a sua plenitude, incluindo ali o sofrimento e a morte. E aí, a citação que nós vemos aí, em 2 João capítulo 7, né, destaca, 2 João 7, ele vai destacar aqui a preocupação, né, com essa doutrina, né, alertando que aqueles que não confessam que Jesus Cristo, né, veio em carne são considerados enganadores. Né? Então, essa crença na encarnação de Cristo, ela é fundamental, né? Crermos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, que ele veio aqui de forma humana, viveu entre nós e morreu para nos salvar, é a principal base, né, da nossa fé. Né? Crer nisso é muito importante. Então, o gnosticismo foi uma das primeiras heresias que entraram ali na igreja e que tentou persuadir muitas pessoas, mas né, que com o passar do tempo essa doutrina, essa falsa doutrina foi acabando se deixando de lado, porque realmente não tinha base bíblica, não tinha ali uma base na verdadeira fé cristã. Vamos dar continuidade aqui agora falando sobre outra heresia que entrou na igreja ali no segundo século, que é o montanismo. Outro movimento que invadiu a igreja do segundo século foi o montanismo. Ele espalhou-se muito rapidamente pela Ásia Menor, tanto que os pastores daquela área se uniram e realizaram sínodos denunciando a heresia. Então, o montanismo ali foi mais um movimento religioso que surgiu ali no segundo século, né, e que se destacou ali pelas suas práticas e crenças, né, que se afastavam, né, e que eram totalmente contrárias da verdadeira doutrina cristã naquela época. Então o movimento ele espalhou de forma tão rápida ali, de forma tão grande, que gerou preocupação ali entre os líderes da igreja, né, entre os pastores, e acabou levando esses líderes, esses pastores, a se reunirem, né, e nesses encontros que existiam, eram o objetivo principal ali de condenar, né, o montanismo, né, de discutir sobre o montanismo, porque era visto como uma heresia, né, ou seja, uma crença que se desviava ali, né, dos ensinamentos tradicionais do cristianismo, né, que se desviavam ali da verdadeira doutrina da igreja. Olha só, Montanos da Frígia, na Ásia Menor, por volta de 156 d.C., declarou ser o porta-voz do Espírito Santo. Tudo indica que ele deve ter se colocado em pé de igualdade com Deus. Ele proclamou que a segunda vinda de Cristo estava às portas e requeria estrito ascetismo de seus seguidores. Seus adeptos foram incentivados a praticar o celibato, jejuar e abster-se da carne. Então, Montanos, ele dizia que falava ali em nome de Deus, né? Como se fosse um mensageiro especial de Deus. E ele acreditava que Jesus, né, que é importante para o cristianismo, ele acreditava que Jesus Cristo estava prestes a voltar à Terra, estava prestes a voltar novamente para a Terra.
né? E Montanus, ele também pedia, olha só, ele pedia que as pessoas que seguiam a ele, né, que seguiam a sua doutrina, ele pedia que as pessoas vivessem, né, de uma maneira muito rigorosa. Então, ele pedia, né, ele queria que as pessoas não se casassem, né, que elas não comessem carne, que fizessem jejum por um grande período de tempo. Ou seja, né, ele achava que essas práticas ajudariam ali as pessoas a se aproximarem cada vez mais de Deus, né? Claro, o jejum é importante para nós, né? Mas ele pregava de uma maneira rígida, né, que as pessoas passassem por muitos e muitos dias, né, sem se alimentar, sem comer carne, né? E pregava que as pessoas não casassem, né? Porque ele achava que essas coisas atrapalhavam. Então, dando um resumo aqui, o Montanus, ele queria que os seus seguidores, né, vivessem, né, de uma forma muito disciplinada e acreditava que a volta de Jesus Cristo estava bem próximo naquela época. A Bíblia afirma categoricamente que nenhum homem sabe quando Jesus vai voltar, né? Isso lá em Mateus 25:13. Mas Montano, ele colocou-se acima das autoridades das Escrituras ao dizer que a segunda vinda de Cristo estava para acontecer naqueles dias. Então nós observamos aí, né, lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13, vai deixar claro, né, que ninguém sabe o momento exato em que Jesus Cristo vai voltar, né? Então isso significa que a palavra de Deus vai nos mostrar que é um mistério, né? A volta de Jesus Cristo é um mistério que não pode ser previsto, né? Ninguém sabe o exato dia, né, o momento em que Jesus Cristo vai voltar. Mas por outro lado, Montanus, ele desafiou essa ideia ao afirmar, ele foi ao contrário da palavra de Deus ao afirmar que a volta de Jesus Cristo estava prestes a acontecer na sua época. Então nós observamos aqui que Montanus, ele estava se colocando ali em uma posição de autoridade, né? Uma posição de igualdade a Deus. E isso, como nós vemos, contradiz totalmente o que a Bíblia ensina. Então, em resumo, a Bíblia diz que a volta de Jesus Cristo é desconhecida, mas Montano, ele afirmava saber quando isso ia acontecer, quando Jesus Cristo ia voltar, né? E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. E para finalizar aqui, esse último slide, né, para completar, iremos simplesmente citar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3, para mostrar que aos verdadeiros crentes foram dadas profecias sobre este movimento e o gnosticismo antes que ele surgisse. Então, o apóstolo Paulo já tinha, antes desses movimentos, dessas falsas heresias surgir, o apóstolo Paulo já alertava sobre essas pessoas. Ó, em 1 Timóteo capítulo 4, 1 ao 3 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, bem antes, o apóstolo Paulo já alertava, né, sobre essas falsas doutrinas, sobre esses falsos mestres que surgiriam. Então, aqui nós vamos finalizar a aula. Hoje nós observamos ali as principais, né, as duas primeiras heresias, falsas doutrinas que entraram na igreja ali. E deixo aqui mais uma questão para vocês estarem fazendo e me entregando hoje. Explique o que é o gnosticismo e o montanismo e quais são suas principais características, conforme que foi falado na aula. Então, as respostas de vocês, né, nas duas questões, tanto naquela primeira como agora, tem que ser de acordo com o que foi ensinado, que foi estudado aqui durante a aula. Então, as duas questões vocês me entreguem até hoje, né, sexta-feira, 11 de abril, até as 11h59. Então, nós finalizamos por aqui e na próxima sexta-feira nós voltamos novamente.